Então nós estamos falando sobre esse número tão famoso aí na mídia, né? Que todo mundo, o mistério dos 666. Na realidade, o livro de Apocalipse está todo codificado. Ele não tem absolutamente quase nada que você aplica do jeito que está escrito. Se eu tentar botar duas testemunhas cuspindo fogo na praça da cidade que espiritualmente chama Sodoma, aí uma dessas testemunhas fez o rio ficar sangue, e a outra fez para que não chovesse. Aí eles pegam e dizem o seguinte: um desses é Elias e o outro é Moisés. Primeiro, Moisés morreu, ele não pode voltar. Segundo, se ele voltasse, a Bíblia diz que ele ia ter que morrer de novo e ressuscitar. Então, fogo da boca. Então eles criam, acho que vocês vão ver muita novela lá do Macedo, mistura Apocalipse com a novela e acaba embolando a cabeça toda, né? Todo o Apocalipse está no Antigo Testamento inteiro. Não tem uma vírgula dele que não foi profetizada por todos os profetas. Então, se eu quiser entender Apocalipse, chama-se Bíblia. O Apocalipse tem que ser desvendado na Bíblia, não na sua cabeça, né? E nem na cabeça dos youtubers, né? Que ficam botando o nome nos outros, não sei o que, isso aqui, esse cara deixou de ser, ele, eu tenho certeza que é. Os caras são muito doidos, né? Então, vamos ver o que a Bíblia diz hoje sobre o número da besta. Primeiro era o número do seu nome, né? Então nós vamos agora para a segunda etapa, o número do seu nome. De quem? Fala, do império. A besta é o quê? Império. Vocês viram qual que é a marca? O número da besta e o número do seu nome. A marca, quem veio semana passada, eu vou dar uma revisão pequenininha. Nós sabemos que não é um 666 na mão nem na cabeça. Agora, o número do seu nome vai formar o nome de um império, do império dele. Porque a besta, qualquer animal da Bíblia, significa o quê? Império. O reino, né? Então, vamos ler lá Apocalipse 13, 16 a 18. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Que tem primeiro o que? Fala, a marca. Agora, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Interessante que ele fala aquele que tem o entendimento. O entendimento é um dos atributos do Espírito Santo. Não o entendimento humano, mas o entendimento de quem? De Deus. Abre aí Isaías 11:1, só para a gente ver esse detalhe. Do tronco de Jessé sairá um rebento, Davi, e das suas raízes um renovo, Jesus, e sobre ele derramará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito fala de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Qual é a diferença de entendimento para conhecimento? São dois diferentes aí, não tem um conhecimento e entendimento? O Espírito do Senhor é a fé, a sabedoria Deus vai te dar. Necessita algum de vós de sabedoria? Peça a Deus, que ninguém nega, mas peça com fé, amém? Depois eu vou ler a Bíblia, para ter o que? Fala, entendimento. E o conhecimento? Conhecimento é intimidade, é como um marido conhece uma mulher e funde com ela. Aquele que tem fé, sabedoria com entendimento, conselho e fortaleza, Deus vai dar da intimidade, o conhecimento dele para a pessoa. Então nós temos que ter entendimento aonde? Fala,
Na Bíblia. Se o entendimento é a leitura da Bíblia com sabedoria e fé, sim ou não? Fé, sabedoria e entendimento. Então tem que ter primeiro fé para entender Apocalipse. Segundo, sabedoria dada por quem? Deus. E Ele vai me dar o entendimento. Então um cara que não nasceu de novo, que não tem sabedoria de Deus e não leu a Bíblia, pode esquecer Apocalipse. Aliás, pode esquecer Deus, que você não sabe nada. Um cristão que nunca leu uma Bíblia toda, serve para quem? Para dar problema. Por quê? Só para dar problema. Vai pregar besteira, asneira, só Jesus, né? Não vou nem falar mais não, clica aí, Nilson, deixa. Vai lá. Então, ó, o que significa calcular o número? Eu já falei que as letras no hebraico são também o quê? Números. Eu coloquei aqui o número do nome de Davi, sim? Lembra disso ou não? Já esqueceram? Eu passei aqui o filme do nome de Deus, não? Na Guemata? Não rodou, né? Glória de só misericórdia. Vamos ver se roda hoje, só um minutinho. Tá aqui na... Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado design inteligente. Esses cientistas acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência de um ser superior. O que há por trás do bater das asas de uma borboleta? Ou das cores vibrantes das penas dos pássaros? O que há em comum entre a concha do mar e a força dos furacões? Que mistérios guardam as nossas células e o DNA, o responsável por tudo que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente já apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. E revolucionou os Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael Behe. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi ainda antes, na Idade Média, que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. Em cada quadrado, a gente consegue construir arcos, são aquelas linhas tortas, né? A gente consegue ligar um arco com o outro. Quando você liga um arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, e vai seguindo um outro arco, pensando no próximo quadrado, um outro arco. Essa aqui é uma figura que é uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Aparece, por exemplo, na nossa orelha.
O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece no nosso rodamuinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. Que é o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Nautilus, né? Que é o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. Que é o mesmo rodamuinho que forma quando tem um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. Mais uma comprovação matemática da existência de uma mente inteligente por trás da criação seria o chamado número de ouro, ou proporção áurea, representada pela letra Φ. O número de ouro, também representado pelos dígitos 1,618, está presente na construção de uma das obras mais importantes da antiguidade, o Partenon. Foi usado por Leonardo da Vinci na Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo. Essa regra do número áureo, ela vem, né, aparece no Fibonacci e aplica em um monte de situações. E é legal que os gregos percebiam isso, eles associavam isso muito com a ideia de perfeição. Ele está presente nas asas das borboletas e até nas medidas do corpo humano. Se você pegar a sua altura e dividir pela distância do seu umbigo até o chão, vai dar aproximadamente 1,6. Um φ. Vai dar um φ também. Se a gente abre os braços, né, calcula a distância da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo. Então vai ser desse dedo maior aqui, no dedo médio, até chegar ao dedo médio. Se eu pegar essa distância e dividir pela distância desse dedo até esse ombro aqui, vai dar 1,6 de novo. De tudo na natureza, o que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. We cannot be accidentally caused. Life is not an accident. O americano Douglas Axie estuda biologia molecular há mais de 25 anos. Ele garante: não existe a mínima possibilidade de a vida ser um acidente, um acaso da evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas de propósito por um ser inteligente. Literally machines that are made out of molecules. Dr. Michael Behe concorda. Ele compara a célula a uma fábrica repleta de máquinas e veículos. Ela produz e troca com as células vizinhas os elementos fundamentais à vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar dele. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Entre os humanos é o DNA que informa o sexo, a cor da pele e do cabelo e o formato do rosto, entre outras coisas. São 6 bilhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. A gente tem a molécula de DNA como um modelo. Por quê? Porque quando a gente descobriu essa molécula, a gente viu que é uma molécula fantástica, maravilhosa. E ali evidências e mais evidências de que uma mente inteligente projetou a vida. Porque é o software da vida. E esse software tem o quê? Tem ali um código. E a gente sabe que códigos emanam de mentes inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em
Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, ou Deus em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, né, de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Assinou a sua obra, você, amém? Aonde que ele assinou? No DNA. Na cadeia de moléculas, as pontes que formam o nome de quê? Fala, Deus. Então, o 666 também é uma formação de algo, amém? Não de um número, mas de uma palavra, de uma frase, de alguma coisa que vai identificar não só o número, como também o nome do império, como também o nome do anticristo. Sim? Clica aí, Nilson. Pode. Aí, ó. Então, fala que vai ser colocado um sinal na testa e na mão. Eu só estou fazendo um resumo da última aula, rápido, para entrar na outra. Clica aí, Nilson. Será que Deus nos colocou algum sinal que somos dele? Porque se ele colocou algum sinal que somos dele, o diabo ele tem o costume de repetir as coisas de Deus, copiar e deturpar, sim ou não? Exemplo, eu falei aqui de vidente. Todo mundo pensa que quem inventou o vidente é a macumba, o espiritismo, sim? Sim ou não? Quando você fala um vidente, se eu falar que eu sou um vidente, você vai achar que eu sou o quê? Então, eu e Samuel, nós somos, então, abre aí 1 Samuel 18, 9, 18. Vamos ver Samuel falando o que ele é. Você chama ele de profeta, né? Vamos ver. Primeiro Samuel 9, 18. Perguntou Saul a Samuel: mostra-me aonde é a casa do vidente. Do quê? Samuel responde: eu sou o vidente. O que você acha disso? Eu sou o quê? Então tem isso. Quem copia as coisas de Deus? Fala, o diabo copia. E se a Bíblia diz que em Apocalipse ele vai colocar uma marca, significa que Deus já colocou a dele e ele está copiando alguma coisa, sim ou não? Você concorda comigo? Então será que Deus nos marcou nesses 2 lugares ou 3 lugares que ele está querendo marcar também a pessoa? Clica aí, Nilson. Olha que interessante, isso aí é um judeu orando no Monte das Oliveiras. Ele amarra uma caixinha na testa com a palavra de Deus aqui, ó. Ele põe na mão e põe uma aqui do lado para o coração, ó. Testa, mão e o quê? Só que essa aí, oi.
Não estou falando de chip ainda não, nada não. Ele falou que não tem chip, não é isso? Então nós vamos ver na Bíblia, né? Eu respeito ele como pastor, eu vou ver a Bíblia. Sim ou não? A minha regra de fé é aqui? Sim? Então, mas então, às vezes ele não teve o conhecimento todo, não foi revelado a ele. Sim ou não? Estou falando que ele não é homem de Deus não, tá? Então vamos lá. Testa, mão e coração. Ele amarra ali a Bíblia e põe aqui, põe aqui, põe aqui. Da onde que ele tirou isso, hein? Será que é da tradição judaica, alguma loucura da cabeça dele? Não, ele tirou da Bíblia. Abre lá comigo Deuteronômio 6, de 6 a 8. Só que ele está fazendo literal. Ele está tentando enfiar a Bíblia na cabeça dele numa caixinha, sim ou não? Ele não tem a revelação do que é isso. E você vai ter em nome de Jesus. Sim ou não? Deuteronômio 6, 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? Teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao te levantar-te. Também atarás como sinal aonde? Na tua mão, e estarão em frontal entre os teus. Escreverás nos umbrais das tuas portas e das tuas casas. Oh, Deus está mandando para você escrever a palavra dele na mente, na mão e no... Por que você não escreveu, hein? Você está vendo alguém escrito aí um salmo na mão e na testa? Ou então, às vezes, o número de Deus. O número de Deus é o perfeito, é o 7. Você está vendo 3, 7 na minha testa, na minha mão? Está vendo? Não, né? Mas eu estou marcado? Fala, estou. Qual que é a marca de Deus em mim? Vamos ver, clica aí, Nilson. Testa, mão e coração. O que é ser marcado na testa? Quando você entrega a sua vida para Jesus, quem vem morar em você, hein? Abre em João 1,12. Isso aqui é revisão. Você não veio semana passada, você vai viajar. E eu não tenho culpa não, tá? E eu não vou responder pergunta desse tema aqui antigo não, porque você vai ver no YouTube, amém? Senão eu vou prejudicar quem veio, ok? Sim ou não? Porque quem veio semana passada, vem hoje para ver o nome da besta, não a marca, porque a marca eu já falei, amém? Isso é só uma revisão. Então, a marca na testa. Primeiro, João 1,12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus falou, todo aquele que crer em mim, eu e o Pai viemos para dentro dele e faremos nele, fala, morada. Romanos 8,15, não vai procurar não, deixa eu falar, porque eu já falei, só estou repetindo. Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, do qual chamamos Deus, fala, papai. Você aceitou Jesus, ele marcou o seu coração, sim ou não? A marca do coração está onde? Jeremias, não abre não, porque senão não vai dar tempo. Jeremias, anota e depois você lê, faz igual os de Bereia. Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e de Judá. Eu vou escrever a minha lei no seu coração e na sua mente. Beleza? Aí fala de duas marcas, no coração e na mente. Deuteronômio 6, 8 fala coração, mente e o quê? Mão. E o que é isso na sua vida, hein? Como eu não estou vendo 3, 7 na minha mão, nem na minha mente, aqui na minha testa, mas eu estou marcado. Se a marca de Deus está no seu coração, você aceitou verdadeiramente Jesus, Romanos 8, 14. Vou deixar você abrir, abre lá. O resto você vai anotando. Romanos 8, 14. Isso aí me foi revelado tem 2 meses só, viu, irmã? 2. Já li Bíblia 1 milhão de vezes e nunca entendi isso. Agora Deus me trouxe o entendimento, é por isso que eu te falo. Ele revela a hora que ele o quê? Quiser. Romanos 8, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A marca no meu coração vai fazer o quê? Fala. Vai fazer o seu o quê? Fala, guiado. Sim? Guiado. Ele vai fazer que eu permaneça no caminho estreito e o quê? Apertado. Estou sendo o quê? Eu deixo de ser guiado pela minha carne e passo a ser guiado pelo Espírito.
O crente que é guiado pela carne, ele não tem a marca de Deus. Abre aí Romanos 8, vamos lá ver isso. Está muito rápido? É porque eu já dei. Você vai entrar no blog lá, pergunta o irmão ali como é que entra, para você assistir devagarzinho, né? Vê umas 4 vezes. Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne fala, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora o 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Deus, fala, esse tal não é? E se não é dele, é de quem, hein? Opção B, capeta, lapeta, chifrudo, longe de mim, é o lapeta, sim ou não? Até aí está claro ou não? A marca de Deus no coração é o quê? Você começa a ser o quê? Não pela carne, mas pelo... E na mente? Ó, escreve essa palavra na sua mente, tem que estar aqui, ó. Aí o cara lá pega uma caixinha e põe aqui. A caixinha do lado de fora resolve o quê? Tem que estar do lado de dentro. Uma pessoa que tem a marca de Deus na testa, como é que fica a mente dela? Romanos 12, 2, vamos ver. Oi. Depois ele disse que se deveriam ficar em Jerusalém para receber poder. Presta atenção. Eu vejo assim, quando a pessoa aceita Jesus vem morar nela, mas ele passa a ser apenas um residente. Mas quando a pessoa é selada, batizada pelo Espírito Santo, aí ele passa a ser presidente. Sim, caminhar degrau por degrau da sua fé. Mas a partir do momento que você aceita Jesus, você vai perdendo o interesse pelo mundo, sim ou não? Vai perdendo o interesse. Então vamos lá, só para entender o selo. Na mente, Romanos 12, 2, é o que vai falar aí agora. E não vos conformeis com esse século. A pessoa passa a não conformar de ver menino ser julgado da janela, de gente morrendo e não está nem aí, aquela frieza. Ele começa a amar pessoas e não coisas, tá? Ele começa a valorizar mais a pessoa do que o ter, o ser do que o quê? O ter. Ó, não vos conformeis com esses séculos, mas renovai a vossa mente, para que saibais qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? Em Cristo. Então, eu estou selado no coração, começa a ser guiado, a minha mente começa a ser o quê? Renovada. Agora, como diz o irmão Eli, eu tenho que passar por Pentecostes para prestar para o trabalho. Fala, a mão direita. A mão direita significa trabalho. Ó, nasci de novo, começa a ser guiado. Começa a renovar a minha mente, e agora eu estou apto para trabalhar no reino de Deus. A palavra na minha mão é trabalho. O que Jesus diz? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em meu nome, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Junto com o Pentecostes você recebe dom, amém? E o dom é dado para um fim proveitoso, para trabalho. Então a marca de Deus em mim vai fazer o quê? Me transformando em Jesus, sabia disso ou não? Então, aí tem muito homem de Deus que você acha que é de Deus por fora. O que Jesus falou dos fariseus? Por fora parecia homem de Deus, sim ou não? Por dentro era o quê? Sepulcro caiado. Não adianta o exterior do corpo, o que manda é o interior. E Jesus deixou claro, como é que você conhece um homem que é dele? Selado, carimbado, pelo fruto, amém? Não pelo poder de conhecer Bíblia, de rodopiar, de fazer crescer perna. O capeta faz isso, sabia ou não? Vê o doutor Fritz lá tirando um câncer na mão assim, botando na mão assim para você ver. A besta vai fazer, o anticristo vai fazer sinal que você não acredita.
Deus vai permitir o ministério de engano para selecionar os que são dele. Sabia disso ou não? Aquelas Maria vai com a outra, já viu isso? Aquela igreja ali está minha bênção, vai lá. Aquela ali está minha bênção. Na hora que ele apareceu, o anticristo é minha bênção. Vai falar isso, sim ou não? A sua regra de fé não é o que você vê, é o que está escrito aqui. Sai desse livro e você vai dançar. Ouviu o que eu estou falando ou não? Saia da palavra e você dança. O Apocalipse é desvendado na Bíblia. Saiu você o quê? Então, ó, o selo de Deus está na sua vida, sim ou não? Vamos ver se está. Qual que é o seu pensamento primeiro? O mundo ou Deus? Você vem na igreja buscar a bênção ou ser a bênção? Você vem fazer um culto racional ou irracional? O que é um culto racional? Deixa a Bíblia te falar, ué. Porque você vem aqui para ser um mendigo espiritual, ó, ficar pedindo, me dá dinheiro, me dá casa, me dá isso, me dá aquilo outro. Você tem que vir aqui pedir a salvação da sua família. Você tem que vir aqui pedir a salvação dos seus filhos, desse país. Ó, a marca já vai entrando em você. Trocaram o evangelho por outro. Qual que é o evangelho de Deus? Se você não sabe, eu já falei 1 milhão de vezes, 1.000.001, para você não esquecer. Morrer para viver, dividir para somar e perder para ganhar. O que você acha disso? Aquele que quer vir após mim, Mateus 10, 39, negue a si mesmo. Fala para o irmão, negue a si mesmo. Pegue a sua cruz, fala, arruma uma cruz para a sua carne. E siga-me. Se você quiser ganhar a sua vida lá, quem quiser ganhar a sua vida, fala, vai perder aqui. Vai ter que levar desaforo para casa. Vai ter que pedir perdão mesmo achando que está certo. Amém? Vai ter que ser misericordioso, bondoso, amoroso. E vai ter que ter um coração igual de uma criança. Senão não vai entrar. Quem falou isso fui eu. E se o teu olho te faz tropeçar, arranca ele. É melhor você entrar faltando um olho no céu do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Isso é evangelho ou não? Eu estou mentindo? Sim ou não? Está escrito isso aqui ou não? Aonde que está escrito que você ia ter vida boa aqui? Fala para mim. Comereis o melhor dessa terra. Aí pega um versículo. E nesse mundo sereis atribulados. Ninguém quer ler não? Então vamos ler Romanos 5,3. Você também não quer ler isso não? Vamos ver o Paulo te ensinando. Ninguém quer isso não. Não. A minha vitória está ali na igreja. Sua vitória, você já ganhou sua vitória. Você está salvo, dá glória a Deus. Que ninguém, você está salvo pela graça. Que vitória. Olha o que é vitória para o Paulo, ó. Romanos 5,3. Porque eu me glorio nas minhas tribulações. Isso para ele é vitória. Tribulação para ele é o quê? Porque a tribulação me traz experiência. E a experiência me traz a esperança. E a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, em Cristo. Crente que não quer passar pela tribulação, ninguém quer não. Você acha que Jesus queria ser levado pelo Espírito no deserto 40 dias para ser tentado? Você acha que queria? Lógico que não, ninguém quer não, mas para que serve o deserto? Para você ter intimidade com Deus, para você matar o velho homem, para você tirar o mundo de dentro de você, e Ele vai colocar você lá, e você vai ter que passar pela prova dando glória a Deus, senão vai repetir a prova. E aí? Brigou com a mulher, não pediu perdão, não? Repete a prova. Brigou no trânsito, xingou, vai repetir a prova. Só vai tomando bomba até aprender a ser um cordeiro. Isso é evangelho. Não quer não? Vai para macumba, vai para outro canto, porque esse é o evangelho. Quem não quiser esse evangelho, busca outra coisa então. Jesus falou, a estrada é estreita, o caminho é apertado, mas é o único que te leva à salvação. Amém? Amém. O anticristo vai te dar uma porta larga dentro da igreja, tá? Aqui dentro. Quando eu estou falando aqui dentro, não é da denominação Getsemane, não. É do nosso meio. Nós somos a igreja, amém? Aí abre a porta para você. Aí entrou uma dupla fanqueira dentro da igreja. Nada a ver, e o que que tem? Conhece esses capetas ou não? Vai na onda deles, você vai ver onde vocês vão parar. O nada a ver e quem? Beleza? Então, olha lá, ó. Testa, mão e coração. Mão é o quê? Trabalho. Seja um obreiro que não tem nada do que se envergonhar. Um soldado que maneja bem a espada do... Fala, a mão, ó. Coração, filho de Deus, é guiado pelo Espírito. João 14, 33, viemos para Ele e faremos nele morada.
Testa, vão lá em 2 Coríntios 3,18 para me encerrar. Pode virar aí, Nilson. Corpo, alma e espírito, selado com o quê? Com a palavra. 2 Coríntios, que eu vou ler lá? Perdi. 3,18. Quando Deus me revelou isso, Ele fala: você não passa isso para a igreja não, que é ó no C, ó. Já viu o ó no C? Corta sua cabeça? E é mesmo, aquele que... Aí eu vou guardar isso para mim, você vai ver. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, olha o que o selo de Deus vai fazer. Somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor o Espírito. Dá uma olhada para o irmão, vê se ele está parecendo com Jesus aí. Aquele que levanta de manhã assim: bom dia. Bom dia. Se é desses aí, você vai entrar no chicote. Pode esperar que você vai. Se você não entrar, você não tem o espírito. Esse. Bom dia. Só levanta assim. Você pode, meu irmão, você pode ficar triste, não é pecado não. Mas ciscando igual galinha ali, ó. Crente amargurado, sim. Cara irado, amargurado, você tem o capeta. Pode ter certeza que Deus não está em você não. Porque se Deus estiver em você, você vai mudando, sim ou não? Estou casado com um cara, ele do mesmo jeito, deu que eu casei, diz que é crente, né? Não é. Vamos lá. Posso tirar o selo? Se é impossível tirar o selo, eu não vou discutir doutrina calvinista aqui não, quero nem saber o que você é. Se você for calvinista ou arminiano, eu te dou um conselho, não peca não, amém? Que você vai subir. Agora a Bíblia diz que o Espírito vai embora, não sou eu que estou falando não, o próprio Cristo que disse, sim ou não? E Paulo também disse, abre lá 1 Tessalonicenses 5,19. Se o selo é o Espírito, se eu consigo apagar ele, e se eu apagar a luz, o que entra, hein? Você sabe o que é trevas? A ausência de luz. Você era trevas, e Deus acendeu a luz dentro de você, amém? Agora apaga a luz para você ver. Não extingais ou não apagueis o Espírito. Quem pode apagar? Só você. A carne milita contra o quê? E o Espírito contra? Aí entra lá na sua casa a novela, o Big Brother, a pornografia, e a dupla nada a ver o que tem, junto com você, no seu lombo aqui, ó, pulando em você. Aí você está na novela, está o capetão vendo, né? Aí você veste roupa imoral, quando igual ao mundo, não tem diferença de você do mundo, a não ser quando você está dentro da igreja. E pior, vai para dentro da igreja junto com o mundo, sim ou não? Meu irmão, minha irmã, pastor, você está falando que eu tenho que usar um coque, um vestidão lá embaixo. Melhor você usar um coque e um vestidão lá embaixo do que andar nua. Mas não é isso que Deus quer não. Se você fizer isso, Ele recebe. Problema seu com Ele, amém? Ele recebe de bom grado. Agora a roupa que você for vestir, dá o braço para Jesus, ó. Fica no espelho. Se você tiver coragem de sair com Ele, vista. Se você não tiver, não vista, porque Ele falou: eis que estou contigo todos os... O que você faz no seu momento de intimidade como casal, pensa que Jesus está lá te olhando assim, ó. Se Ele estivesse te olhando assim, você faria o que você tem feito? Continue, amém? O seu limite chama Deus, Jesus Cristo. Põe isso na sua cabeça. Não é o que o pastor manda ou deixou de mandar, não. Agora pensa em seus passos, o que faria Jesus? Então faça. Jesus ia entrar numa boate e ouvir música do mundo, boate gospel, ia ficar dançando forró lá, então entra. Sim ou não? Eu não acho que ele ia entrar numa boate gospel com música do mundo e ficar dançando forró, porque o forró vai produzir o quê? Fala, sensualidade. Sim ou não? Então, minha irmã, você veste o que você quiser, mas cuidado, porque se você provocar um irmão, você vai estar lascada com Deus, hein? Você não pode provocar as pessoas, não, porque todo mundo tem hormônio na carne, tem ou não tem? Ninguém é castrado, tem algum eunuco aqui? Tem eunuco. Então, cuidado com a roupa que você veste. E homem também, hoje tem o inverso também, né? É o sertanejo gospel, misericórdia. Não, deixa isso para lá, vamos lá. Lucas 24 a 26.
Jesus falou que quando o espírito imundo sai da casa, ela fica varrida, fica o quê? E ornamentada. Porque o Espírito Santo entrou, sim ou não? Ó, se o diabo sai, quem é que entra? Aí, ó, o Espírito Santo saindo, aqui ele volta e vê a casa dele arrumadinha. Diz que traz mais quanto? 7. Eu também não vou ler isso não, que eu já li na aula passada. 1 Samuel 18:10, um espírito maligno da parte de Deus entrou em Saul, depois que o Espírito Santo foi o quê? Retirado. Amém? Clica aí, Nilson. Então, o espírito do anticristo, você acha que vem de agora? Quem te falou que ele vem de agora? Ele está no mundo desde a época de João, ó. 2000 anos atrás ele já estava na área. O que você acha disso, hein? E você sabe qual é a característica dele? Primeira, os falsos profetas, os falsos pregadores, as pessoas que te colocaram como Deus, você é o centro da igreja e não é Jesus, que botaram esse aqui como Deus, ó, e tiraram Cristo. João fala que saíram do nosso meio. Saíram da onde mesmo? Então o anticristo, o espírito do anticristo, ele está agindo aonde? No mundo já é dele, filhinho. Ele está agindo no nosso meio. E para ele agir no nosso meio, o espírito no nosso meio tem que começar a ser, fala, apagado.